frustração, estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Graças a Deus. Uma boa noite de paz em nome de Jesus Cristo. A todos que ouvem, quantos podem ser alcançados por esse som. Que Deus possa abençoar, que a paz, a qual excede a todo entendimento, possa estar em seu coração. A paz que vem da parte do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O Evangelho está sendo anunciado nessa noite em nome de Jesus Cristo. Está escrito, Romanos capítulo 10, versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, todo aquele que nele crê não será confundido. Quem nele crê não será confundido. Quem nele crê não é condenado, mas quem nele não crê já está condenado. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas mais do que a luz. Aquele que crê, não somente confessa com a boca para crer, mas também para obedecer. Ou seja, não é apenas crer ao ponto de confessar, mas ao ponto de crer e praticar. Porque esta é a fé que nele nós devemos ter em Jesus Cristo. Aleluia! Em Jesus Cristo, a única fé verdadeira vem por ouvir e praticar. Porventura, a fé sem obras, ela pode salvar o homem? Não. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Quando nós confessamos com a boca que cremos em Jesus, nós confessamos para praticar a vontade de Deus, sabendo que ela é boa, sabendo que a vontade de Deus é perfeita e também é agradável. Porquanto, assim, como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres boas novas notícias e coisas novas, mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir é pela palavra de Deus. Digo, porém, ouviram? Sim, por certo. Pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Como ouvirão se não tem quem pregue? Nós estamos vendo isso acontecer com grande frequência nas ruas de Goiânia. Nós estamos vendo isso acontecer no mundo com tanta frequência. Mas a Bíblia está dizendo, como ouvirão se não tem quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como pregaremos a sua palavra se Deus não nos levantar do lamaçal do pecado? Como anunciaremos essa palavra se Deus não firmar os nossos pés sobre esta rocha, a qual é a palavra de Deus? Como ouvirão se Deus não os enviar? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir é pela palavra de Deus. É a palavra de Deus
a qual devemos ouvir. É a palavra de Deus que produz verdadeira fé. Enquanto está escrito, quem creu na nossa pregação e a quem manifestou-se o braço forte do Senhor. Aleluia! Nessa noite essa palavra está sendo pregada em nome de Jesus Cristo. Em nome de nenhuma religião, em nome de nenhuma instituição. Esta palavra está sendo pregada em nome de Jesus Cristo. Conforme está escrito, bem-aventurados são os que ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro. Este livro anuncia a todo homem o tempo do arrependimento. A Bíblia está escrito em Atos 17, porque Deus anuncia a todos em todos os lugares que se arrependam. Porque Deus determinou ao mundo, a toda criatura, que certamente um dia Ele há de julgar. E isso Ele deixou certeza ressuscitando dentre os mortos. Portanto, a ressurreição de Jesus Cristo após o terceiro dia, ela é um grande sinal da vinda de Cristo para o juízo das nações, para o juízo dos ímpios, para trazer ao homem ao céu ou inferno. Por isso já é bom se distanciar dos caminhos que levam para o inferno e buscar temer a Deus, sendo instruído pela palavra de Deus, se afastando de toda fornicação, de toda embriaguez, de todo orgulho, toda soberba, toda malícia, depravação, feitiçaria, idolatria. Tais coisas como essas não se nomeiem entre vós. Mas diz a palavra de Deus: apartem-se de tais coisas, aparte-se daquilo que é mal diante de Deus, aparte-se da fornicação, se aparta da embriaguez, se aparte da imoralidade. A Bíblia assim diz ao homem, para que ele possa se arrepender, porque certamente após a morte não tem mais indústria, não tem recursos, não tem mais conhecimento, não tem mais chance. Agora é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores de Deus adoram o Pai em todo lugar, em todo momento, no seu espírito, porque Deus assim Ele é adorado por aqueles que o invocam através do seu espírito e em verdade, ou seja, Deus é adorado através do seu coração, através de suas atitudes sinceras, verdadeiras, através de seus caminhos. Deus não é adorado em quatro paredes somente, Deus é adorado em todos os lugares. Deus não se prende a paredes, Deus não se prende à religião do homem. A palavra de Deus, ela não está presa. O Espírito Santo de Deus não se limita a um templo, mas antes busca os verdadeiros adoradores. Adore o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Glória a Deus. Graças ao Senhor bondoso Deus, que nos dá da sua misericórdia. E essa misericórdia um dia ela vai se encerrar. Essa misericórdia um dia ela vai acabar. A misericórdia de Deus ainda tem nos sustentado, mas muito em breve esta misericórdia ela vai acabar. Por isso buscamos ao Senhor enquanto podemos achar. Invocamos ao Senhor enquanto Ele está perto, afastando de todos os maus caminhos. Como ouviremos se não tem quem pregue? Se está escrito em Romanos. Como ouviremos se não tem quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Ou seja, a palavra de Deus ela é para ser pregada a tempo e fora de tempo. A palavra de Deus não é para ser proclamado em lugares fechados somente, em lugares determinados pelo homem somente. Mas a Bíblia diz que este Evangelho deve ser pregado em tempo e fora de tempo. Istes a tempo e fora de tempo. Porque tempos chegarão em que não darão ouvidos à sã doutrina, mas apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, apostatando-se da fé.
Muitos se apartaram da fé verdadeira. Muitos estão se esfriando na fé. Isso é apostasia. A apostasia já chegou. É um grande sinal da vinda de Jesus, a apostasia. Por isso busca enquanto há tempo pela salvação. Enquanto há tempo busca pelo reino de Deus. Se aparte da iniquidade. A Bíblia fala assim: enquanto a fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra de Deus. O que produz fé no homem não é uma fé religiosa. Acredite ou não. Não são tradições religiosas que produzem fé, mas é a palavra de Deus que produz fé. E assim está escrito na palavra de Deus: a fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra de Deus. Mas infelizmente muitas pessoas já não podem mais resistir à palavra de Deus. Os demônios, eles não resistem à verdade. Eles se manifestam pela boca das pessoas. Eles se manifestam com ira no coração das pessoas, com zombaria e escárnio. Mas a Bíblia diz que todos os escarnecedores terão que comparecer diante de Deus para dar conta de suas ações. Todos os zombadores terão que estar diante de Deus para prestar conta de suas ações. E é tão lamentável ver as pessoas, elas chegando a uma certa idade, ao invés de amadurecer, parece que elas estão apodrecendo. Parece que ao invés de evoluir, amadurecer, elas estão regredindo. A ignorância não deixa o homem amadurecer. A ignorância faz o coração do ser humano se entenebrecer, se encher de trevas, se encher de orgulho, e assim vai se enchendo de todo tipo de maldade, orgulho, ignorância, e surgem sentimentos maus em seu coração. É lamentável, nós vemos que o mundo já não resiste mais à verdade, à sã doutrina do Evangelho de Cristo. Mas assim diz a palavra de Deus em Timóteo: quer ouçam ou deixem de ouvir, prega, enches a tempo de tempo, exortes, corrija, repreenda, porque tempos chegarão em que não vão dar ouvidos a essa doutrina. Nossa palavra nessa noite está sendo pregada. Pode o inferno se levantar, pode se levantar 1000 à direita, 10.000 à esquerda, mas a Bíblia diz que aquele que está debaixo da sombra do Onipotente descansará. Nós descansamos no Senhor Jesus Cristo. Nós descansamos debaixo da sombra do Deus poderoso. E é isso que nos traz a nossa garantia. Nós não contamos com os direitos humanos, contamos com a presença e a autoridade dada por Deus. Contamos com a graça do Senhor. Não dependemos da força humana. A Bíblia fala que maldito o homem que confia na força do homem e faz da sua carne o seu braço. Nós não contamos com o governo, não contamos com as autoridades da terra que são corruptas. Nós contamos com o poder de Deus para proclamar a verdade do Evangelho. Romanos está escrito, capítulo número 1, versículo de número 16. Assim está escrito na palavra de Deus: porque eu não me vergonho do Evangelho de Cristo, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. E de fato o Evangelho pode salvar todo aquele que crê. É assim que está escrito em Romanos: todo aquele que confessar o nome de Jesus e crer será salvo. Tendo em vista que com a boca se confessa e no seu coração crê. Por que com a boca confessamos Jesus, mas no coração não obedecemos a Jesus? Por que com a boca as pessoas confessam Jesus, mas não obedecem a Jesus em suas ações? Por que muitas pessoas com a boca diz crer em Jesus, mas as suas ações mostram a falta de fé, a falta de crença em Deus, a incredulidade, ou seja, o coração das pessoas está incrédulo.
E a fé vem pelo ouvir. Ouvir para praticar. Porque se certamente ouvirmos a palavra de Deus, não praticarmos, não adianta de nada. Assim é uma pessoa com a lamparina. Uma lamparina apagada não pode iluminar. Uma lamparina acesa, escondida debaixo de uma cama, Jesus diz que certamente não tem utilidade. Mas antes se acende uma lamparina e coloca ela no veladouro. Ou seja, você expõe a luz para que ela se espalhe. E assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma luz. E essa palavra ela tem que estar em nosso coração, sendo praticada, para que ela possa de fato ser uma luz em nossos caminhos, uma lâmpada para os nossos pés, para que não venhamos tropeçar. Mas muitos tropeçam em muitas coisas, tropeçam em malícias, maldades, enganos, orgulhos e muitas concupiscências loucas do coração, desejos sensuais depravados, desejos sodomitas, desejos profanos. Infelizmente muitos têm desejos maus em seu coração porque estão em trevas, vivendo em fornicação, caminhos de adultério. Mas isso porque estão em trevas. Não se pega a palavra de Deus e ouve ela e depois vive a vida da mesma forma de sempre, mas antes ouve-se a palavra de Deus para praticar esta palavra da forma que ela está escrita. Por isso está escrito. Não é para nós simplesmente pegar uma Bíblia, colocar em cima de um painel de um carro, em cima de alguma coisa, abrir ela num salmo. De fato, o que nesta palavra está escrito é para ser examinado e praticado. Isso aqui não é um amuleto. Isso aqui não é um amuleto da sorte de proteção, não. Essa palavra ela é lâmpada para os pés. Essa palavra ela é um escudo. Essa palavra ela é uma espada. A palavra é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Aleluia, aleluia. Glórias ao Senhor Deus que nos tem dado mais uma noite. E essa é uma noite maravilhosa para pregar o Evangelho, para ouvir a mensagem do bom pastor Jesus Cristo. Esta é uma noite maravilhosa para buscar a salvação, para buscar o arrependimento, para buscar o reino de Deus. Por isso que está escrito: como ouvirão se não tem quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. É isso que está sendo pregado, a palavra de Deus. Não é em vão que eu estou com a Bíblia na mão, porque a nossa base de fé é o que está escrito nessa Bíblia. Deus abençoa. A nossa regra de fé é o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. E ela não pode ser apenas um livro a ser colocado em cima de alguma coisa. Ela não pode ser apenas um livro a ser admirado pelas pessoas, mas deve ser um livro de regra de fé, um verdadeiro manual, a qual nós não colocamos somente dentro de uma mochila, mas está dentro de nosso coração e nós estamos praticando. E tudo que nessa palavra está escrito é para aviso nosso. Está escrito assim em Romanos: porque eu não me envergonho do Evangelho. Certamente, se me envergonhasse do Evangelho, não tinha uma caixa de som para falar a palavra de Deus tão alto assim. Mas Paulo está dizendo: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso que não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar aqueles que crê. Mas não é crer apenas de confessar. Quem crê, pratica as palavras que estão escritas neste livro. Quem crê, disse Jesus, como diz as Escrituras, rios de água viva, rios de água viva fluirão de dentro do teu ser. Se fosse apenas crer por palavras, certamente estaria muito fácil para se salvar. Porque se eu perguntar neste lugar, quantas pessoas creem em Jesus Cristo, eu acredito que 90% diz sim, e o resto não. A maioria diz sim, a maioria vai dizer que crê.
Ou seja, se for por esse ponto de vista, todas essas 90% de pessoas estão salvas. Só que não é crer apenas de confessar, é crer ao ponto de praticar. Senão, até mesmo o diabo estaria salvo, porque a Bíblia está escrito lá em Tiago, capítulo 2, que o diabo também crê. Ele crê e se estremece. A Bíblia fala que, lá em Tiago, capítulo 2, se tu crês que há um só Deus, fazes bem. Porque os demônios também creem em Deus e se estremecem, mas tu, homem vão, não sabes que a fé sem obras ela é morta, a fé sem obras é morta. Até os demônios creem em Deus, eles confessam Jesus. Quando Jesus foi expulsar os demônios daquele jovem que estava sendo possuído, a qual nem as correntes podiam conter aquelas forças, mas aquele espírito imundo diz: Jesus, o Filho de Deus, tu viestes aqui nos atormentar antes da hora. Ou seja, aqueles demônios confessaram Jesus. Eles confessaram que ele era o Filho de Deus. Eles confessaram porque certamente eles criam. E muitos confessam que Jesus é o Filho de Deus porque crê. Mas a questão é, será que a tua fé, ela é uma fé de sujeição ou é uma fé sem sujeição? Porque se tua fé confessa que Jesus é o Senhor e obedece, essa fé é verdadeira. Mas se a tua fé é ao ponto de confessar que Jesus é o Filho de Deus e não praticar a vontade de Deus, essa fé é uma fé que não pode salvar, é uma falsa fé, é uma fé sem obras. Quando a Bíblia está se referindo à fé com obras, a Bíblia não está dizendo assim que as obras a qual Deus está esperando do homem é eu sair por aqui fazendo bem, para encher os olhos das pessoas. Quando a Bíblia está falando que a fé sem obras é morta, não está falando de uma obra que eu faço para receber de Deus, não está falando de uma obra de caridade que eu faço para ter o aplauso da humanidade, não está falando de uma obra a qual eu posso comprar o que vem do reino de Deus, não. Mas está falando de uma obra a qual condiz com a fé em que eu estou confessando. Ou seja, se eu falo que Jesus é o Senhor, eu tenho que certamente obedecer esse Senhor. Se eu digo que eu creio na palavra de Deus, então certamente eu tenho que praticar tudo que está lá. Como que as pessoas hoje podem definir a sua fé, sendo que elas estão dizendo que crê na Bíblia, mas quando é uma palavra que confronta o seu pecado, é uma palavra que expõe as suas obras más, as pessoas já ficam com o pé atrás e começam a pensar se de fato algum dia tiveram fé. Se eu creio em toda esta palavra, então eu preciso entender que Deus quer que eu venha me apartar dos pecados. Se você crê nessa palavra, no que está escrito neste livro, então por que não se apartar a partir de hoje da idolatria? Aparte-se enquanto há tempo da embriaguez. Se você crê em tudo que está escrito nessa palavra, então começa a se apartar das trevas, deixa a embriaguez. Se você ler a Bíblia, certamente você vai ver que Deus está reprovando isso a todo tempo. Mas a humanidade está falando que isso não tem nada a ver, é apenas uma forma para poder relaxar, esquecer seus problemas. Mas na verdade a Bíblia diz que nós devemos ser sóbrios e vigilantes até a vinda de Jesus. Se você crê nessa palavra, certamente você tem que se apartar da malícia que está em seu coração. Você não pode então continuar semeando no seu coração uma semente do orgulho, uma semente do engano, uma semente da depravação, uma semente que leva o coração a um certo sentimento profano. Se você crê no que diz na Bíblia, então a partir de hoje se aparta da língua mentirosa, vai se afastando enquanto há tempo das trevas, porque as trevas cegam o entendimento do homem e levam ele à condenação antes que perceba. Aleluia, essa palavra luz é lâmpada para os pés. Em Efésios 5 está escrito que a luz manifesta tudo, até aquilo que está em oculto. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. É isso que a palavra de Deus está sendo proclamada nessa noite, ela está dizendo isso.
Se desperta, levanta do meio dos mortos. Viver no pecado é estar morto. Levanta-te dentre os mortos. Viver se embebedando é estar morto. Você pensa que está vivendo diante de Deus, isso é chamado morte. Pecado, segundo a Bíblia, o salário do pecado é a morte, como está escrito em Romanos 6, 23. Quando a Bíblia está falando que o salário do pecado é a morte, ele está falando o pecado, não é um dos pecados, não é alguns pecados, não é apenas os pecados colocados como graves, o pecado de uma forma geral, da malícia à feitiçaria, do orgulho ao homicídio, da idolatria à embriaguez, do homossexualismo até mesmo o homicídio. Todo pecado gera morte. A Bíblia está dizendo no livro de Apocalipse 20, a saber, o lago de fogo e enxofre, esta é a segunda morte. Ou seja, porquanto quando a Bíblia está dizendo que o salário do pecado é a morte, o que a Bíblia está nos mostrando é que o pecado leva ao lago de fogo e enxofre. Por isso, deixe enquanto há tempo o orgulho e o engano, deixe enquanto há tempo a fornicação, os relacionamentos infames, enquanto há tempo se aparta da iniquidade. As trevas estão cegando o entendimento da juventude, está levando na maioria para a perdição. O engano do coração das pessoas faz elas se sentirem bem, mas a Bíblia fala que quando menos perceber, estarão distante de Deus. Então dirão: abre-nos a porta, Senhor. Hoje a porta está aberta, mas as pessoas estão arrumando muitas justificativas. As pessoas estão dando muitas desculpas. Que agora eu não estou preparado, agora eu preciso viver mais um pouco, aproveitar minha juventude, eu preciso tomar uma decisão. E a Bíblia fala que essa decisão tem que ser agora. Tome a decisão, deixe a homossexualidade. O salário do pecado vai te custar muito caro, te levará ao lago de fogo e enxofre. Aparte-se da malícia. Quem disse que é fácil, mas Jesus falou assim: certamente todos aqueles que permanecerem até o fim serão salvos. Não é fácil. Jesus disse que não seria fácil. Ele falou: neste mundo vocês terão grandes aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus Cristo. Se ele venceu o mundo, onde que está a nossa esperança? A nossa esperança, quando Jesus venceu o mundo, é de poder aproveitar das promessas que ele disse, que certamente nos guiaria, estaria conosco por todos os dias. O Espírito Santo de Deus nos ensinaria, nos guiaria. As promessas de Jesus diz respeito ao perdão dos pecados, diz respeito a uma transformação. E quando nós cremos em Jesus Cristo, nós cremos que Ele pode transformar o homem, tirando ele do lamaçal do pecado, e firmando seus pés sobre rochas eternas e fortes rochas, são a palavra de Deus. Por isso edifica a tua casa sobre a rocha, edifica a tua casa sobre a pedra, a qual é proclamada como a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é um alicerce. Edifica a tua casa sobre essa pedra, sobre esta rocha. Edifica a tua casa sobre Jesus Cristo. Edifica a tua fé sobre as palavras de Cristo. Firma a sua fé nas palavras de Deus. Romanos capítulo 1 vai dizer no versículo de número 18: porque do céu manifesta-se a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade de Deus em injustiça. Aqui está o Deus da Bíblia, e que as pessoas não conhecem porque certamente não buscam por Ele. O Deus da Bíblia se revelou a toda a humanidade desde o princípio. Mas até hoje, enquanto essa palavra ela é lida, existem pessoas que ainda não conhecem esse Deus, porque se deixaram ser cegados seu entendimento pelo pecado, porque fecharam seus ouvidos para a verdade de Deus, porque endureceram o seu coração para não crer na sua palavra, porque taparam os olhos para não seguir os caminhos de Cristo. É por isso que Deus se ira. Segundo a Bíblia está escrito: do céu manifesta-se a ira de Deus.
contra aqueles que estão detendo a verdade de Deus em mentiras, contra aqueles que estão detendo a justiça de Deus em injustiça. Como que Deus só pode ser amor, recebendo de um povo a ingratidão, recebendo de um povo a injustiça, recebendo de um povo o engano, ou seja, recebendo de um povo, ao invés da gratidão, a ingratidão. A reciprocidade do homem já não existe diante de Deus, ou seja, a retribuição, mas existe uma certa ingratidão. Por isso, do céu manifesta-se a ira de Deus contra aqueles que detêm a verdade de Deus em mentira. Eu não posso trocar as palavras deste livro por palavras que se confortam no coração do homem e não machucam o seu ego, porque certamente o nosso ego, ele só é ferido quando a verdade ela vem à tona. O ego do homem ele tem que ser ferido para que de fato, diante de Deus, ele possa estar diante da luz da verdade. A luz da verdade, ela fere o ego do homem, porque essa palavra ela é uma espada. É uma espada afiada de dois gumes, as palavras de Deus. E assim está escrito, que essa palavra ela é boa para discernir as intenções más que estão no coração do homem e separar das boas intenções. De fato, as palavras de Deus, elas separam as boas intenções das más intenções, quando de fato a palavra vem à tona. E é por isso que essa palavra, ela fere o ego, ela fere o engano, ela fere o orgulho, fere a mentira, fere todo tipo de sentimento mal que está no coração. Aleluia! Mas há um provérbio que está escrito: fiéis são as feridas abertas por aquele que abriu. Fiéis são as feridas abertas no ego do homem pela verdade. Porque aquele mesmo que abre a ferida, ele fecha a ferida. Jesus não permitiu Lázaro ele ser morto para no quarto dia ressuscitar Lázaro, para que a sua glória ela fosse proclamada naquele lugar. Jesus sabia muito bem que Lázaro certamente morreria, mas para que se manifestasse a glória de Deus, ele permitiu que aquilo acontecesse. Ou seja, Deus, ele permite que as feridas sejam abertas no coração do homem para que ele mesmo possa curar, e assim as pessoas de fato possam estar recebendo a graça de Deus. Como Paulo falou: Senhor, se possível for de mim, se possível for, afasta de mim esse espinho na minha carne. Mas Deus falou: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você quer ver o poder de Deus se manifestar na vida do homem? É quando ele está fraco. Quando você pensa que está fraco, aí que o poder de Deus se manifesta. Quando você pensa que está perdido, é aí que se manifesta o poder de Deus. Ou seja, quando nós não vemos saída, Deus ele vem e nos mostra a saída. Quando nós não temos mais força, Deus manifesta para nos levantar e nos sustentar qualquer força. Aleluia! O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Quando o homem está sendo tentado, Deus manifesta dando graça para que ele possa fugir da aparência do mal e não cometer o pecado. Quando o homem está fraco, prestes a cair em tentação, ele recorre ao poder de Deus. Deus se manifesta com graça, com força, para ajudar o homem a vencer as suas fraquezas. Quando o homem ele pensa que não tem saída, ele não vê recurso, Deus coloca na sua frente um recurso, e ele coloca uma saída. Quando tudo parece estar entenebrecido em trevas, Deus manifesta-se com a sua luz, iluminando os caminhos e mostrando uma solução. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O que é a fraqueza? A fraqueza, de fato, é o homem confiar na sua própria força. Quando o homem confia em sua própria força, ele está fraco.
Quando o homem está na sua tentação, ele está passando por uma fraqueza. Quando o homem está sendo, então, retalhado a pecar, de fato ele está vivendo um momento de fraqueza, mas assim Deus diz, o pecado está à porta do teu coração, mas compete a ti dominar sobre ele. Compete a cada um dominar sobre as suas escolhas. Compete a cada pessoa escolher fazer o bem ou o mal, escolher o que é reto diante de Deus ou o que é mal. Compete a cada pessoa escolher entre dois caminhos, um que conduz ao céu e o outro que conduz ao inferno. Foi o que Deus falou para Caim. Caim, o pecado está à porta do teu coração, compete a ti dominar sobre ele. Quem diz que não teremos tentações? Certamente todo aquele que permanecer em Jesus será tentado e padecerá aflições. Quem disse que Deus não vai permitir o homem passar por provações? Isso significa porque um sentimento imoral, um sentimento homossexual está no seu coração, significa que agora você tem que se adaptar a viver dessa forma, não. A Bíblia fala que compete a você dominar esse sentimento. Se o sentimento imoral está no seu coração, você tem que dizer não a ele. Se o sentimento homossexual está em seu coração, você tem que dizer não a ele. A Bíblia fala que nós devemos negar a si mesmo, tomar a sua própria cruz e seguir a Jesus Cristo. Essa onda está crescendo a cada dia mais em meio à juventude, em meio à humanidade. Esse sentimento profano, o homem com homem, mulher com mulher, não pode se tornar normal diante de Deus, porque Deus, ele não muda. Passarás os céus, a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A Bíblia diz que Deus não muda, Deus é imutável. Deus, ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente sempre. E certamente devemos adaptar o nosso coração segundo a vontade de Deus e não segundo as vontades de nosso coração. A vontade do coração do homem, ela é maliciosa, depravada, e o levará à condenação, levará à perdição, levará ao inferno. Todos os sentimentos do coração do homem para o pecado, é a embriaguez, a idolatria, é o adultério, a fornicação, é a feitiçaria, o sodomismo, a imoralidade. Mas a Bíblia diz para se apartar dessas obras malignas. Arrependei-vos e convertei-vos. Arrependa-se e converta-se, para que sejam apagados os pecados. Venha sobre vós o tempo do refrigério por meio do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo tem o refrigério para a alma, para que possamos de fato estar em descanso, porque assim Jesus nos faz repousar em verdes pastos, guiando-nos mansamente. Não queira desfrutar da ira de Deus, mas antes da graça de Deus. A graça de Deus, ela nos cobre de todos os pecados, ou melhor, ela nos livra das consequências dos pecados, ela nos purifica de todos os pecados e nos torna mais alvos do que a lã neve. A graça de Deus não encobre o pecado. Deus não cobre o pecado para que ele não fique visível. Deus, ele faz com que o homem possa então ser justificado dos seus pecados, ou seja, faz com que o homem ele se livre dos seus pecados. Quem encobre os pecados é o diabo. Quem encobre os seus pecados jamais prosperará diante de Deus. A Bíblia fala que aqueles que encobrem os seus pecados jamais irão adiante, mas aqueles que confessam, aqueles que deixam, certamente alcançarão a misericórdia de Deus. Ou seja, devemos confessar e deixar os pecados, não apenas confessar e continuar praticando e pecando dia após dia, não apenas ir lá na cabine do padre e confessar os erros diante dele e continuar cometendo os mesmos erros. Mas a Bíblia fala que aqueles que confessam e deixam alcançam a misericórdia. Já é hora de arrepender-se. Já é hora de tomar uma decisão. Porque do céu vem a ira de Deus contra os que detêm a verdade e mentira, contra os que detêm a justiça e a injustiça. A ira de Deus se manifesta e se revela através do pecado, através da corrupção no coração do homem, através das escolhas as escolhas más do homem. E por isso que a Bíblia está escrita em Romanos capítulo 1, versículo 18, porque do céu manifesta-se a ira
de Deus contra os que detêm a verdade em mentira, a justiça em injustiça. Ou seja, Deus não deixou de irar. Deus não deixou de ser um Deus que se ira contra o pecado. Mesmo Deus enviando o seu Filho ao mundo, amando o mundo de uma tal maneira, Deus não deixou de olhar para o pecado com um sentimento de ira contra o pecado. Mesmo Deus enviando Jesus como uma forma de amor, e Jesus amando o mundo de uma tal maneira, Deus não deixou de manifestar-se com ira contra a iniquidade. Muito pelo contrário. Assim a Bíblia fala: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. Quem é a luz? É Cristo. As trevas é o que? A ausência de Cristo, ou seja, a ausência de Cristo nos faz viver em pecados. Então Deus certamente se ira, porque Ele enviou Jesus, o seu Filho amado, mas as pessoas amaram o pecado. As pessoas amaram o engano, as pessoas amaram a depravação, amaram a embriaguez, amaram a feitiçaria, amaram viver afastados de Deus, amaram viver nas malícias de seu coração, nos seus caminhos tortuosos, e seus próprios caminhos estão perecendo, caminhando para o inferno. E Deus te chama para o arrependimento ainda hoje. Deus te chama para um conserto ainda agora. Deus proclama arrependimento e a salvação a todas as pessoas. Por isso busque pela salvação enquanto ainda há oportunidade, enquanto ainda o sol está brilhando sobre a sua cabeça, enquanto ainda o fôlego de vida está dentro dos seus pulmões. Aproveita para buscar a salvação, aproveita para se arrepender, endireita os caminhos, deixa a idolatria, deixa a fornicação, deixa os caminhos de orgulho e bebedice, deixa as malícias do coração, aparte-se de toda a imoralidade, deixe todos os caminhos de engano. Cidade de Goiânia, já é hora de arrepender-se, já é hora de deixar as idolatrias. Deus não divide a sua glória com os ídolos. Deus não dá a sua honra a Cristiano Ronaldo, nem dá o seu louvor ao Neymar. Deus não divide glória com ídolos. Deus não dá a sua glória a homens. Está escrito na palavra de Deus, no Salmo: diz eu, o Senhor Deus, não dou a minha glória aos ídolos, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Portanto, já é hora de arrepender-se e deixar a idolatria. A idolatria é um sentimento mau diante de Deus. É um sentimento diante de Deus, onde as pessoas estão deixando de adorar a Deus, estão honrando mais a criatura do que o próprio Criador, que é bendito, o próprio Criador, que é benigno e misericordioso. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Ele, sendo o seu Deus. Ou seja, conhecendo Deus, não glorificaram como Deus. Mesmo ouvindo falar de Deus, não glorificam como Deus. Mesmo sabendo que é Deus, não o honram em suas ações. Mesmo conhecendo as suas palavras, não exaltam a Deus através de suas condutas. Mesmo conhecendo os caminhos de Deus, não honram a Deus em seus caminhos. Mesmo sabendo qual é a vontade de Deus, permanecem fazendo o que desagrada a Deus. Já é hora de arrepender-se, cidade de Goiânia. Já é hora de arrepender-se, moradores da terra. Já é hora de arrepender-se e tornar-se para Deus, porque o tempo está se passando, o tempo está se esgotando, a misericórdia de Deus, ela está se esgotando, o seu tempo de vida não vai durar para sempre. Deus determinou o tempo para tudo, Deus deu tempo para todos, e Deus proclama que arrependa-se enquanto há tempo, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocai a Deus enquanto Ele está perto, deixe os ímpios, todos os seus maus caminhos, torne-se para Deus, e Deus então terá misericórdia. Deus é um Deus misericordioso ainda hoje, mas as pessoas estão amando se afastar da misericórdia de Deus, e muitos estão até agora vivendo afastado da graça e a misericórdia de Deus.
deixando de fazer a vontade de Deus, honrando a si mesmo, desonrando Deus. Não vai adiantar ir lá para a missa. Vai fazer o que numa missa? Vai fazer o que num culto? Se de fato, aqui e agora, em todo lugar, a mesma mensagem a qual as pessoas conhecem, ela não está sendo praticada, o mesmo Deus que está fora das quatro paredes não está sendo honrado. Vai fazer o que num culto religioso? Vai fazer o que numa reunião religiosa? Se de fato Deus estando em todos os lugares, as pessoas não estão temendo Deus. O que você vai fazer num culto ou numa missa, se Deus, o qual está em todos os lugares, não está sendo temido pelos mesmos que confessam com a boca o seu nome? E a Bíblia diz que todo aquele que confessa o nome de Deus tem que se apartar da iniquidade. Todos que confessam o nome de Deus devem se apartar do pecado. Isso é uma palavra fiel. É uma palavra digna e fiel. Digna é a palavra de Deus e fiel, e deve ser aceita como a verdade, a fim de se sujeitar a Deus, a fim de se tornar a Deus. É isso que o Evangelho proclama para nós. O Evangelho não está proclamando para nós riquezas terrenas, mas uma riqueza celestial. O Evangelho nos leva para o reino de Deus, e não a ter o nosso coração, nosso sentimento preso aos sentimentos deste mundo, às riquezas deste mundo, aos prazeres dessa vida, mas certamente colocando em Deus, então, a nossa totalidade. E assim diz a Bíblia: tudo quanto tem fôlego, exalte a Deus. Exaltar a Deus é muito mais do que uma declaração. É além de uma declaração. Qualquer pessoa embriagada pode exaltar com a boca, mas exaltar a Deus com sua alma e seu coração, somente aqueles que têm consciência para onde está indo sua alma. Somente aqueles que de fato purificados foram pelo sangue de Jesus. E já é hora de se arrepender. Já é hora de temer a Deus verdadeiramente. É hora de temer ao Senhor. É hora de temer ao Senhor. Tema ao Senhor. Aparte-se do engano. Tema ao Senhor. Aparte-se da idolatria. Tema ao Senhor, moradores da terra. Aparte-se da sua embriaguez. Se você teme a Deus, joga fora suas latas de cerveja. Deixe de jogar fora seu dinheiro com aquilo que não é pão. A Bíblia fala: porque gastais o vosso dinheiro com aquilo que não é pão, ou seja, com aquilo que não pode satisfazer, com aquilo que não pode alimentar, com aquilo que não pode te saciar a fome, com aquilo que não pode te sustentar. Jesus, ele diz: devemos trabalhar pelo pão que permanece para todo sempre. Jesus diz: porque trabalhais pelo pão que perece, mas trabalhar pelo pão que permanece para todo sempre. Trabalhamos para o sustento, mas esquecemos de trabalhar pela salvação da alma. Trabalhamos para um sustento e esquecemos de sustentar a alma. A coluna da alma, o sustento, o alimento da alma é Cristo, é a palavra de Cristo. O sustento da alma e a coluna da alma do homem é Cristo. Muitas vezes as pessoas estão buscando um pão que sacia, mas estão se esquecendo do principal. Jesus diz que nem somente de pão viverá o homem, mas certamente de todas as palavras que saem da boca de Deus. Ou seja, as palavras que saem da boca de Deus também é pão, é sustento, é alimento. As palavras que saem da boca de Deus, ela é verdadeiro sustento. Eu não gosto muito. Parabéns pelo seu pega na palavra de Deus. A gente precisa de mais gente assim, igual. Parabéns. Bom que tem pessoas que amam a palavra de Deus e gostam de ouvir, né? Porque nem todos têm esse sentimento. Infelizmente, muitas pessoas não gostam. Nosso papel como semeador é semear, né? Igual Deus falou com Jeremias: quero ouça, deixe de ouvir, anuncia.
Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Deus, assim pela sua palavra. A sua misericórdia nesta noite está estendida a todos nós. As mãos de Deus estão estendidas nessa noite a nos ajudar. Deus nos ajuda, mas nós devemos querer a sua ajuda. Eu sei que qualquer pessoa que estiver vivendo o pior momento da sua vida, ela vai querer a ajuda de Deus. Ela vai querer, todas as pessoas que estiverem vivendo o pior momento da sua vida, elas vão querer a ajuda de Deus. Só que essas pessoas são ingratas quando estão bem. Se tornam as costas para Deus. A maioria. Muitas pessoas, não todas, não generalizando 100%, mas a grande maioria está virando as costas para Deus quando tudo está sob o controle. Muitas pessoas estão virando as costas para Deus quando tudo está bem. Quantas pessoas estão sendo ingratas diante de Deus? E a Bíblia fala, tendo conhecido Deus, assim não honraram como Ele sendo Deus. Mesmo conhecendo Deus, não honraram como Ele sendo Deus. Mas antes de seu coração se desvaneceram. Muitas pessoas estão vivendo assim. Conheceram Deus, mas vivem desonrando Deus. Conheceram Deus, mas vivem envergonhando Deus e desonrando o Senhor dos exércitos. Conheceram Deus, provaram da sua água, do seu pão. Jesus saciou, curou, Jesus perdoou, consolou. Mas estão vivendo um momento de ingratidão a Deus. Quem que lembra de Deus quando está no pecado? As pessoas menos vão querer ouvir falar de Deus quando estiver vivendo o ápice do prazer do pecado. Quando a pessoa está prestes a praticar o seu pecado, elas não querem ouvir falar de Deus. Quando as pessoas estão prestes a ir para uma festa, prestes a viver uma noite de orgia, uma noite de bebedice, quem vai querer ouvir a verdade? As pessoas não querem ser impedidas de concluir o desejo mal do seu coração. Mas é isso que Jesus falou. Jesus diz: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas mais do que a luz. A luz é a palavra. Porém, muitos amaram as trevas e não a luz. Jesus é a luz deste mundo. Quem caminha em luz jamais andará em trevas. Mas, porém, muitas pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Afastem-se das trevas nesta noite. Afaste de todos os caminhos tenebrosos nesta noite. Afaste-se do caminho que te leva para a condenação ainda agora. Busque pela salvação e entrar pela porta estreita enquanto há tempo. Se apartando de todos os caminhos maus de iniquidade. Se aparte-se enquanto há tempo da condenação. Enquanto há tempo, deixe os caminhos de imoralidade. Enquanto há tempo, deixe os caminhos de bebedice. Deixe os caminhos de sodomismo. Deixe os caminhos de feitiçaria. Deixe os caminhos de fornicação. Deixe os caminhos maus, cidade de Goiânia. Deixe o homem os seus maus caminhos e torne-se para Deus. Deixe todo ímpio os seus maus caminhos e venha se tornar para Cristo. Deixe todo ímpio os seus caminhos de pecados e torne-se para Cristo. Ou seja, nem todos têm de fato recebido Deus em seu coração. Nem todos têm caminhado como a vontade de Deus. Para nós recebermos de Jesus Cristo, nós devemos apartar da iniquidade. Para Jesus Cristo de fato habitar dentro de nós, devemos apartar da iniquidade. É fácil falar, eu acredito em Deus, eu creio que Jesus é o Senhor, eu tenho muita fé. Mas se você tem uma fé e não tem arrependimento dos pecados, não adianta de nada. Não é fé que salva o homem, é arrependimento dos pecados. Se somente a fé
salvasse os homens, certamente até os demônios se salvariam. Porque está escrito lá em Tiago 2, até os demônios creem em Deus e se estremecem, mas tu, ó homem vão, não sabe que a fé sem obras ela é morta. Não é só fé que salva, é crer e arrepender-se. O arrependimento perdoa pecados, a fé não perdoa pecados. Quem perdoa pecados é o arrependimento, porque o arrependimento está demonstrando diante de Deus a necessidade de salvação, a necessidade de buscar em Deus a justificação. Mas a fé não mostra diante de Deus de forma nenhuma a necessidade de perdão de pecados. Assim, quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de dentro do teu ser, se então formará manancial de água viva. Jesus tem um manancial de água viva, e esse manancial de água viva, ele pode ser colocado dentro de nós e pode estar dentro de você ainda esta noite, se assim receber as palavras de Deus. Essas palavras são um manancial de água viva colocado por Deus dentro do coração do homem, dentro do ser humano, para que ele possa estar sendo saciado pela fonte da água viva. Glórias ao Senhor Deus e aleluias. Enquanto são grandes suas misericórdias, mas um dia essa misericórdia ela vai se esgotar. Cidade de Goiânia, um dia as misericórdias de Deus ela vai acabar. Na sepultura você não vai encontrar a misericórdia de Deus mais. Você não vai encontrar mais recursos que te levam à salvação, recursos que te purificam dos pecados. Na sepultura não terá mais obras. Na sepultura não terá mais indústria. Na sepultura não terá mais recursos. Na sepultura não terá mais o que possa ser feito. Na sepultura você não vai poder fazer mais nada para que possa salvar a sua alma. Na sepultura você não vai poder pedir perdão. Na sepultura você não vai poder entrar pela porta da salvação. Esta é uma mensagem fiel e digna de toda aceitação. Todos quantos não se arrependeram, todos quantos não se reconciliaram em Cristo Jesus, não encontrarão recursos após a morte. Não existe como se salvar após a morte. Não vai adiantar a missa de sétimo dia. Não vai adiantar. Não vai ter nada que possa solucionar o seu problema após a morte, se certamente não tiver arrependido, reconciliado em Cristo Jesus. Enquanto se volte ao Senhor, com lágrimas, coração arrependido e quebrantado, torne-se ao Senhor Jesus Cristo. Jesus veio para salvar, e as suas mãos agora estão estendidas para salvar. Bíblia fala que suas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar o homem, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, encobre os seus ouvidos para que não sejam ouvidos por Deus. As iniquidades fazem separação entre o homem e Deus, para não serem ouvidos por Deus. Quantas vezes as pessoas estão rezando, muitas vezes, repetindo e repetindo, muitas vezes, mas o seu coração voltado ao pecado te separa de Deus. Os seus caminhos apontados para o pecado te separam de Deus. Os seus caminhos apontados para a malícia te separam de Deus. Os seus caminhos voltados à embriaguez te separam de Deus. Todos os caminhos de idolatria separam o homem de Deus. Irmãos, até crer em Deus. Pega essa Bíblia, coloca ela debaixo do braço, sentem para ouvir uma palavra num domingo, num culto, ou numa missa, mas estão distante de Deus. O que pode te aproximar de Deus é o arrependimento. É arrepender-se de verdade do pecado. Isso pode nos aproximar de Deus.
E de fato nós precisamos estar perto de Deus. Devemos caminhar com Deus. Devemos caminhar segundo a fé do Filho de Deus. Aparte-se dos caminhos maus, caminhe com Deus. Aparte-se dos caminhos de embriaguez, caminhe com Cristo. Aparte-se de toda homossexualidade, caminhe com Jesus Cristo. Aparte-se do orgulho. O orgulho é mau diante de Deus. O orgulho é mau. O orgulho é maligno. O orgulho é profano. O orgulho é algo maligno diante de Deus. Mas antes Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Está escrito na palavra de Romanos. Esta palavra é fiel. Está escrito no capítulo 1. Está escrito no versículo de número 18. Porque do céu vem a ira de Deus manifesta contra aqueles que detêm a verdade em mentira, contra aqueles que detêm a justiça em injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus, ele se manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem claramente pelas coisas que foram criadas por Deus. Tudo que o homem pode conhecer de Deus é manifesto pelas coisas que foram criadas por Deus. O céu manifesta a criação de Deus, a própria criatura manifesta a glória de Deus, a imagem de Deus, ela se manifesta pelas coisas que Ele mesmo formou. E quando você olha para esse mundo, de fato, você vê a criação de Deus, e você olha para a criatura. Você olha a criatura é uma criação de Deus, a qual está envergonhando Deus, a qual está se afastando de Deus. Mas a Bíblia fala que mesmo conhecendo Deus, não honraram a Ele como sendo Ele o seu Deus. Nós podemos ver que não basta somente acreditar em Deus. Não faz sentido acreditar em Deus e continuar envergonhando Deus. Não faz sentido você acreditar em Deus e continuar, de fato, desonrando Deus. Não é só caminhos que envergonham e desonram a Deus, pensamentos. Talvez você pense, mas os pensamentos eu não tenho domínio. A Bíblia diz que Deus deu ao homem o domínio. Deus deu ao homem o domínio. Está escrito na palavra de Deus que nós devemos estar em todo o tempo vigilantes e orando para que não possamos cair nas tentações, porque de certamente o diabo é o nosso adversário, ele anda rugindo e bramindo como leão, buscando a quem ele possa tragar. Sabe o que induz os pensamentos ao erro? A Bíblia fala assim que certamente o coração é a entrada, saída da vida, e a boca vai falar do que está cheio o coração. Então, se a boca está falando de coisas maliciosas, é porque certamente alimentaram o seu coração de alguma forma com a malícia. Se a boca está falando daquilo que é mal, é porque de alguma forma alimentaram o seu coração com aquilo que é mal. E qual é a entrada e saída da vida? Qual a Bíblia diz? Os olhos são a lamparina do corpo. Os olhos é a lamparina da alma. Os ouvidos. E dessa forma você enche o seu coração. E aí você pode escolher se você vai encher o seu coração de pecados, ou você vai encher o coração com fé verdadeira para salvar a sua alma. Com o pecado você enche o seu coração para condenação. Com os olhos você enche o seu coração de malícia. Mas você pode também encher o seu coração de fé. E nós queremos que encha o seu coração de fé esta palavra. Nós desejamos que a palavra de Deus enche o seu coração de fé. E por isso está escrito em Romanos. Veja que em Romanos está escrito no capítulo 1. Porquanto, dizendo-se sábios, se tornaram loucos. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos.
A sabedoria humana ela é uma loucura. A sabedoria humana ela leva a um caminho de erro. A sabedoria humana ela não opera a vontade de Deus. A Bíblia fala que a loucura de Deus é mais sábia do que toda a sabedoria da terra. A tua sabedoria te leva a uma perdição tão grande. E as pessoas que se acham pensadores, inteligentes, elas não percebem que a sua inteligência, a sua própria sabedoria, coloca a tua confiança em coisas corruptas, em coisas momentâneas, em recursos que não te salvam, em recursos que não podem te promover a vida eterna. E por conta essa palavra diz que a ciência se multiplicaria nos últimos dias, o conhecimento, ou seja, a ciência é o conhecimento, está se multiplicando pela terra cada dia mais. E a cada dia vai se multiplicando e multiplicando também através do conhecimento. O conhecimento do pecado. E a Bíblia fala que o conhecimento do pecado entrou através de um fruto. Qual foi o fruto? Não foi uma maçã, foi a desobediência. O mais importante não é saber o que Adão comeu para o levar a pecar. Mas o importante é você saber que Deus só queria que eles não tocassem naquele fruto. Portanto, a desobediência ela se configura pecado. E foi isso que aconteceu no Jardim do Éden. Deus falou, não toque nisso. E eles tocaram. E é isso que continua acontecendo até esse século presente. Tudo que Deus diz ao homem para não praticar e não tocar, as pessoas estão praticando, estão tocando. As pessoas estão tocando no pecado como se de fato Deus não fosse levar em conta. Deus fala, não te deitará homem com homem, como se fosse mulher, porque uma abominação é. E as pessoas querem saber disso? Não. O que importa é meu coração. Ninguém pode me julgar. Só que Deus não te julga agora. A palavra alerta agora para o juízo final quando chegar a hora da morte. A palavra alerta hoje para chegando ao momento final, o juízo. E a Bíblia diz em Hebreus 9:27, o homem está ordenado morrer uma única vez diante de Deus, e vindo após a morte o juízo. É isso que a Bíblia diz que vem após a morte. Você não vai estar apenas descansando, você vai estar recebendo de Deus um juízo, onde Deus te dará o céu ou o inferno. Por isso deixe o homossexualismo enquanto há tempo, deixe a embriaguez enquanto há tempo, afaste-se do orgulho, o orgulho é maligno, afaste da idolatria, aparte-se de toda imoralidade diante de Deus. É noite de arrependimento. Está escrito assim em Romanos capítulo 1, essa escritura que eu abri ela há mais de 1 hora atrás, e até agora essa escritura ela continua falando. Certamente, se Deus assim quiser, essa palavra ela pode continuar indo até além, porque assim está escrito. Por isso Deus os entregou às suas concupiscências de seus corações, à imundície, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural da natureza, ao contrário, e semelhantemente os homens deitando-se com outro homem, deixando o uso da mulher, se inflamarem suas sensualidades, homens com homens cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa que convém ao seu erro. Mas eles não quiseram e nem se importaram de ter conhecimento de Deus, e Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas vergonhosas. Olha como a palavra de Deus ela está dizendo, de uma forma tão clara. O orgulho das pessoas não deixam elas compreender e nem ouvir. Olha como a palavra de Deus ela fala de forma tão direta e tão objetiva.
Mas o orgulho e o pecado faz o coração do homem chegar a tal treva que elas negam isso daqui. Elas dizem que não tem nada a ver, elas rejeitam as Escrituras, rejeitam a verdade de Deus. Mas Jesus fala, quem rejeita as minhas palavras não rejeita o homem, mas rejeita aquele o qual o enviou. Não rejeite as palavras de Deus, você não estará dando suas costas para um mero pecador, mas você estará dando as costas para aquele que é o Alfa e o Ômega, o qual nos enviou com uma mensagem. E essa mensagem hoje está dizendo para arrepender-se. Esta mensagem hoje está dizendo, chega, é hora de dizer um basta, é hora de tomar uma decisão, é hora de tomar providências contra a homossexualidade agora. É hora de tomar uma decisão contra a homossexualidade, porque quando você descer à sepultura, Maria não vai te salvar, lá vai estar os demônios aguardando para levar a sua alma para o inferno. Naquele momento, suas obras não vai te salvar. Você receberá em seu corpo, em sua alma, a recompensa do seu erro. Você pode até tentar intimidar o pregador, levantando a sua camisa, fazendo os gestos de ameaça, mas porém a palavra de Deus, ela continua sendo pregada. Paulo diz, estou entregue, se possível, até a morte. A Bíblia vai dizer que certamente o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós não somos diferentes daqueles apóstolos que foram mortos por pedradas, foram crucificados, perderam sua cabeça. Esse é o prêmio daqueles que servem Jesus verdadeiramente. Mas aqueles falsos pregadores, aqueles falsos pastores que estão envergonhando o nome de Deus, fazendo um comércio, uma fonte de lucro, eles estão recebendo um prêmio vindo de Satanás, porque certamente todo aquele que permanecer em Jesus Cristo piamente padecerá e sofrerá grandes aflições. Mas Jesus fala assim, tenha bom ânimo porque eu estarei convosco por todos os dias. Jesus fala assim, desanimados, mas não desamparados, aflitos, mas não destruídos, entristecidos, mas não mortos. Ou seja, não estamos perdidos. Não é as ameaças, não é as tristezas, não é as angústias, não há nada que pode separar do amor de Deus aqueles que estão em Cristo Jesus, e não há nada que possa nos impedir a falar a verdade abertamente nesta noite, não há nada que possa nos prender a dizer a verdade nesta noite, e a verdade ela vai continuar sendo dita abertamente, quer ouça ou deixe de ouvir, quer tape os ouvidos, mude de direção, a palavra do Evangelho ela continua sendo dirigida com a vontade de Deus, assim proclama. Romanos capítulo 1 está falando sobre a corrupção extrema. Romanos capítulo 1 está falando da depravação dos gentios. Está mostrando sobre a corrupção do ser humano. Está apontando para um dia em que Deus proclama e certamente julgará o mundo. Romanos capítulo 1 está apontando que Deus certamente está irado com as práticas imorais e infames deste mundo. O mundo está numa prática imoral infame e está levando a um grande abismo de condenação. Mas em Romanos capítulo 1 está dizendo assim, mesmo conhecendo Deus, não quiseram glorificar a Deus. Romanos 1 vai dizer assim, porquanto dizendo-se sábios, se tornaram-se loucos, pois assim mudaram a verdade de Deus em mentira, a justiça de Deus em injustiça, pois mudaram o corruptível em incorruptível, e também assim Deus os entregou a coisas vergonhosas. Deus os entregou a coisas vergonhosas. Talvez pareça ser um absurdo ouvir uma coisa como essa. Talvez isso soa para você como uma palavra de heresia, mas acredite ou não, isso não é uma palavra de heresia. Como não quiseram saber de Deus, Deus os entregou a coisas vergonhosas para praticar coisas imorais e vergonhosas em seus corpos.
Mas isso não significa que Deus está consentindo no erro. Significa que Deus permitiu o homem praticar o que ele quiser, mas ele não estará isento das consequências. Ou seja, é o chamado livre-arbítrio. Posso todas as coisas, mas não significa que você estará isento das consequências. Certamente aquilo que o homem semear, isso ele colherá diante de Deus. Aquele que semear na carne se fará corrupção. Isto é, a condenação. Aquele que plantar o pecado, certamente ele colherá condenação. E acredite ou não, o pecado é uma semente. É uma semente que começa muito pequena, vai crescendo, vai aumentando e te gera condenação. Ela cresce e dá os seus frutos. E esses frutos te levam à condenação. Por isso está escrito em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Ah, mas todo mundo não vai morrer. Sim, até aqueles que estão buscando a Deus, mas a Bíblia está dizendo em livro de Apocalipse 20, o salário do pecado é a morte, é saber a qual o lago de fogo e enxofre, esta é a segunda morte. Ou seja, portanto, o que a Bíblia está dizendo é que o lago de fogo e enxofre, essa é a segunda morte. Então, o que a Bíblia está dizendo que a recompensa para o pecado é o lago de fogo e enxofre. Ou seja, quanto mais você continuar pecando, dizendo ao seu coração que não tem nada a ver, certamente quando descer ao pó, descer à sepultura, haverá um lago de fogo e enxofre. Você não vai encontrar uma escapatória. Você vai para a sua esquerda e lá você vai encontrar ranger de dentes. E para a direita você vai encontrar também rangers de dentes e um tormento. E você vai buscar uma gota de água, você não vai encontrar. Aqui você busca aquilo que você quer, você se embebeda para saciar a sede do seu pecado. Você busca os prazeres dessa vida e Deus vai dizer a ti: olha, você recebeu a recompensa que convinha ao seu erro. Esse recebe a salvação, mas tu agora és atormentado, porque este certamente buscou aquilo que é reto diante de Deus, mas tu só buscou os prazeres do pecado, buscou só alegrias proporcionadas pela malícia, proporcionada pela embriaguez, pelos entorpecentes, e agora você recebe a sua recompensa. O salário do pecado, o lago de fogo e enxofre. Jesus chama hoje para um arrependimento. Jesus chama hoje para um conserto. Nem tudo está perdido. Certamente Jesus salvou um ladrão da cruz, ele não vai salvar uma geração como essa. Jesus salvou a Maria Madalena, uma prostituta, não vai salvar uma geração como essa também. Jesus salva, mas espera de nós uma atitude, uma decisão, e agora tome sua decisão. Jogue fora os seus entorpecentes, jogue fora as suas malícias do seu coração, jogue fora todos os seus desejos infames, lança fora as suas latas de cerveja. Não continue jogando fora o seu dinheiro, se embriagando para ir para o inferno. É uma forma de pagar um ingresso para ir para o inferno. Só que você está pagando um ingresso não é para ver uma celebridade e passar uma noite se alegrando, mas onde você está pagando o ingresso para entrar num lugar sem saída, onde não haverá graça nenhuma nem diversão, haverá choro, pranto e ranger de dentes e tormentos. Ouve a palavra de Deus, ó terra! Ó terra, ouve a palavra de Deus. Ó terra, ouve a palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito Santo de Deus, pois o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos darão ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, tendo a sua consciência já cauterizada. Essa é uma fiel mensagem, e ela é digna de toda aceitação. E o Senhor Deus está proclamando nessa noite aos corações, algum coração, o tempo de aceitação e arrependimento.
Jesus quer cortar o espírito de morte nessa noite e quer dar ao homem uma salvação eterna. Jesus quer cortar nessa noite as raízes da maldade, as raízes do engano. Jesus, nessa noite, Ele quer gerar no homem uma semente de salvação. Ela está sendo semeada. Hoje está sendo semeada a semente da salvação. Mas a oportunidade ela vai passar. Igual o vapor se passa. Igual a fumaça se passa. Vendo essa fumaça, ela se apaga na sua frente. A oportunidade está passando dessa forma. Está passando a oportunidade, ela está indo embora. Só que ela não vai voltar mais. A oportunidade, ela está indo embora como uma fumaça, mas ela não voltará mais. Nem haverá outra oportunidade. Estamos falando da eternidade. Lá não existem recursos para se voltar para Deus. Eternidade, o tormento, não existem recursos para você voltar atrás. Não existem recursos, agora é a sua oportunidade. Agora é a hora. E agora é o momento. Agora é a hora de tomar a decisão diante de Deus. Toma a escolha. Escolha luz e trevas. Escolhe hoje Cristo ou Belial. Escolhe agora os caminhos do pecado, os caminhos de Cristo. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, a vida. Ninguém pode chegar ao Pai se não for através dele. Glória a Deus. Aleluias. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Romanos 1, capítulo 1 de Romanos, está demonstrando o quão Deus, Ele abomina e está irado contra a depravação deste mundo. Deus é um Deus de misericórdia, de amor, mas também Deus é um Deus de juízo e justiça. A Bíblia fala que justiça e juízo é a base do trono de Deus. Ou seja, Deus amou o mundo de uma tal maneira, mas não significa que Deus não julgará este mundo também de uma tal maneira. Significa que o amor de Deus manifestou-se numa cruz, mas também manifestará aquele que foi morto numa cruz, assentado num grande trono, com olhos de chamas de fogo e pés de latão reluzente, com um livro na mão, para julgar as nações e para julgar ao homem segundo as suas escolhas. Portanto, agora tome as suas escolhas e decisões. Ninguém está te impedindo a tomar as suas escolhas. Ninguém está te impedindo a pecar. Ninguém está tentando te impedir de fazer isso ou aquilo. Mas a mensagem do Evangelho, ela nos dá conscientização, nos faz conscientizar das consequências. O pecado, ele te tira da sua consciência, tira a sua consciência de pensar nas consequências, mas o Evangelho faz o contrário. O Evangelho te faz refletir nas consequências. O pecado, ele te tira de uma sobriedade de tal maneira que você não pensa nas consequências. E as pessoas saem escolhendo o mal e praticando aquilo que é mal diante de Deus sem pensar nas suas consequências. Mas o Evangelho, ele vem mostrando para nós as consequências do pecado, e o salário do pecado é a morte. Arrependa-se hoje e torne-se a Jesus Cristo. Torne-se ao Senhor, porque Ele é benigno e longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas que todos venham alcançar a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus. Está escrito assim em Romanos capítulo 1, pois assim, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. Pois, por isso assim Deus os abandonou às paixões infames. Ou seja, Deus chama de paixão infame relacionamento,
duas pessoas do mesmo sexo, o homem beijando a boca do homem, a mulher deitando na cama com outra mulher como se fosse homem. O que Deus está dizendo na sua palavra? O que Deus pensa sobre isso? Não é o que você pensa sobre isso, mas é o que Deus ele pensa sobre isso, e Deus pensa de uma forma infame, dizendo que isso é uma forma infame de viver. Não só uma forma infame de viver, é o homem beijando a boca do outro homem, a mulher deitando-se na cama com outra mulher. Isso não é apenas uma coisa infame e vergonhosa, não. Não é apenas uma coisa infame e vergonhosa, mas assim diz, também é um erro. É um erro, é um orgulho que leva à perdição, à malícia. Chama a Deus isso de depravação. Está aqui a Bíblia, Romanos 1. A Bíblia está aqui. Estou dando o texto da Bíblia. Não é um pensamento meu, é o que Deus ele pensa sobre este pecado. O que Deus ele pensa é mais importante do que o que de fato nós pensamos. O que nós pensamos, de fato, não é bom. Está escrito lá em Isaías 59, ou melhor, 55. Porque os seus pensamentos não são os meus pensamentos, diz o Senhor. Porque os seus caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, os pensamentos do homem não são bons. Os pensamentos dessa humanidade é para o pecado. Claro que a mensagem do Evangelho ela não direciona de forma geral, ela direciona de uma forma objetiva, dizendo ao homem, dizendo a verdade, proclamando o arrependimento. Arrependa-se, torne-se para Deus. Arrependa-se, converta-se ao Senhor. Arrependa-se, deixe as paixões infames. Arrependa-se hoje e deixe todo o engano. Arrependa-se e torne-se para Jesus Cristo. Felizes são os que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cidade. Ficarão de fora os cães, ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora os idólatras, os orgulhosos, os homicidas, imorais, todos os sodomitas e todos aqueles que amam e cometem mentira. Sua parte será num lago que arde com fogo e enxofre. Será a segunda morte. Eu acabei de citar um texto que está em Apocalipse 21. E essa palavra é fiel. Enquanto assim diz o Senhor, felizes são os que lavam a sua vestidura no sangue do Cordeiro. O que Deus quer dizer com isso? O sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo. A vestidura é a alma. E Deus assim quer que o homem se purifique sua alma, purifique as vossas almas pelo sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro. Significa que o sangue já foi derramado. O sangue foi vertido. Mas o poder não cessou. O poder continua ainda purificando o homem. O sangue foi derramado há mais de 2000 anos atrás. Mas o poder daquele sangue que foi derramado há mais de 2000 anos atrás ainda continua justificando do pecado. Ainda continua purificando do pecado. Ainda continua tornando alvos puros e brancos como a neve. Só que o homem não acredita nessas coisas mais. Dizem que essas coisas são fábulas. Dizem que essas coisas são história de carochinha. Mas significa a palavra de Deus. O que significa? Significa que este tempo muitos estarão dando ouvidos a espíritos enganadores. E voltando seus ouvidos e corações às fábulas. E não se voltando para a sã doutrina. Ou seja, para a verdade de Deus. A sã doutrina é os ensinamentos de Cristo. Observe as palavras de Deus. Observe os caminhos que Deus, Ele proclama. Observe a palavra de Deus. Observe os caminhos retos que o Senhor Jesus, Ele ensina. Jesus fala, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. E então vocês encontrarão repouso e descanso para a vossa alma. Aprenda com Jesus. Pega uma Bíblia e comece a aprender com Jesus. Jesus, Ele ensina ao homem a palavra de Deus. Pega uma Bíblia e comece a aprender com Jesus Cristo, porque de fato, se nós não tivermos do Espírito Santo de Deus, nós não podemos compreender essas palavras. A Bíblia fala que o homem natural
Para ele, essas palavras são loucura, mas para aqueles que são nascidos de Deus é poder e espírito. E as palavras que eu prego nessa noite não são apenas palavras persuasivas, mas demonstração de poder e espírito. Ou seja, as palavras que estão sendo pregadas também, elas acompanham sinais, e Deus, ele faz sinais diante daqueles que creem. Deus ainda faz milagres diante daqueles que creem. Deus ainda faz grandes prodígios e curas diante daqueles que creem. Então acabou a fé das pessoas, já não se vê mais os milagres acontecendo abertamente, porque de fato as pessoas não estão tendo uma fé para procurar para que Cristo faça um milagre, faça um prodígio. De fato as pessoas não estão mais se interessando pela fé, estão preferindo aquilo que é visível, palpável, tangível, mas certamente a Bíblia fala que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A Bíblia fala que a fé é a firme certeza das coisas que não se vê, mas se espera. Aleluias. E glórias ao Senhor Deus. O Espírito Santo de Deus chama para o arrependimento. O Senhor Deus chama nessa noite para o arrependimento. O Senhor Deus chama nessa noite para uma aliança de salvação. O Senhor Deus chama para um conserto. Enquanto Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos, em todos os lugares, que se arrependam. Aleluia, glória a Deus. Aleluias, aleluias, aleluia, glórias ao Senhor Deus. Enquanto Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas está anunciando agora a todos, em todos os lugares, que se arrependam, porque Ele determinou um dia que certamente há de julgar o mundo, e Ele deixou certeza disso, ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. Arrependa-se e torne-se para Cristo. A ignorância, ela levará à condenação, e a ignorância, certamente conhecendo a verdade e não praticando, ela é tão má quanto você não conhecer. Está escrito, portanto, na palavra de Tessalonicenses, capítulo 1, porquanto, assim diz em Tessalonicenses, capítulo 1, segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 1, está escrito assim, palavra de Deus. Abre o texto. O que importa é o que está escrito. Pensamentos, filosofias são vazias. Os pensamentos do homem são vazios quando de fato eles não têm base em Cristo. Mas assim está escrito a palavra de Deus. Como labareda de fogo, pelando vingança dos que não conhecem a Deus, dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão a eterna perdição, ante a face do Senhor a glória do seu poder, quando Jesus Cristo vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Ou seja, Jesus está dizendo que tanto os que conhecem como os que não conhecem sofrerão as consequências, sofrerão o juízo de Deus. As pessoas pensaram, muitas pessoas pensam que certamente não conhecendo a Deus não vai ter juízo, não vai ter condenação, não vai ter cobrança. Aí está um grande engano de Satanás, porque certamente a ignorância também leva ainda para o inferno, como certamente o orgulho. Está escrito lá em Romanos capítulo 1 também, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, Deus assim os entregou a tais práticas de erro para desonrar a si mesmos. Ou seja, Deus está dizendo, como eles não quiseram e nem fizeram questão de Deus, não se importaram com a vontade de Deus, Deus os entregou a paixões vergonhosas, a sentimentos de erro para envergonharem a si mesmos em seus corpos. Isso significa que Deus permitiu um sentimento imoral, porque buscaram assim aquilo que é vergonhoso, estão envergonhando a si mesmo. Ou seja, o sentimento imoral está te envergonhando diante de Deus. O sentimento malicioso está te envergonhando diante de Deus. O pecado é uma vergonha diante de Deus. As pessoas estão se envergonhando diante de Deus.
estão vivendo a vergonha diante de Deus e não querem se arrepender. Mas assim está escrito, que padecerão a eterna perdição aqueles que não conhecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também padecerão na eterna perdição aqueles que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto aqueles que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não têm crido, não têm de fato crido e nem obedecido, enquanto não se sujeitaram a Deus, nem tampouco se tornaram para Deus. Torne-se para Deus, Ele se tornará para vós. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz a palavra de Deus. A hora de arrepender-se e a hora de tornar-se para Cristo. O texto de Romanos, capítulo 1. Está escrito no capítulo 1 de Romanos, versículo de número 29, 28. Como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Aí ela banhou. Graças a Deus, aleluia. Enquanto, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como sendo Deus. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, cheios de homicídio, contenda, cheios de engano, malignidade, sendo murmuradores e detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores e soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, necios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, os que são dignos de morte, os que tais coisas estão praticando, e não somente as fazem, mas também consentem com o que as fazem. É isso, esse tipo de sentimento que está no coração de muitas pessoas. Esse tipo de sentimento, o orgulho, malícia. Aí estão as consequências por não terem feito questão de ter conhecimento de Deus, por não se preocuparem nem tampouco fazerem questão de ter conhecimento de Deus. As consequências é um coração cheio de malícia, é um coração cheio de idolatria, cheio de orgulho, inveja, ódio, homicídio, sendo soberbos, mentirosos, desobedientes, cheios de fornicação, malícia, maldade, avareza. É isso que prevalece no coração quando as pessoas não buscam e nem fazem questão de Deus, quando as pessoas não estão se ligando para a vontade de Deus e nem estão se portando com o que Deus ele pensa acerca das suas escolhas, quando Deus ele pensa acerca dos seus caminhos, não estão procurando pela verdade de Deus, e os seus corações estão cheios de coisas tenebrosas porque se afastaram de Deus. Essa é a consequência de se afastar de Deus. A consequência de se afastar de Deus é estar cheio de todo tipo de engano, estar cheio de tudo que é mal. Mas o Senhor diz, aparte-se da iniquidade. Todo aquele que profere o nome de Deus deve se apartar da iniquidade. Apartai-vos da iniquidade. O salário do pecado é a morte. Assim Jesus anuncia neste lugar a sua maravilhosa salvação. Esta palavra que nessa noite foi anunciada. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Felizes são os que ouvem, são os que guardam as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo.
quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro